bem, voltamos com o Conexão Poder, recebendo o secretário de Governo de Mauro Mendes, da Prefeitura de Cuiabá, Fábio Garcia. No bloco anterior, Ramon deixou uma pergunta polêmica. Ramon, repete. Secretário, o senhor se envolveu recentemente em uma polêmica pública com o governo do Estado, que ao defender o prefeito Mauro Mendes de uma crítica feita pelo governo do Estado, o senhor disse que quem entendia de buraco era o governador Silval. Bastava olhar a situação das obras, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho desse episódio aí que acabou acontecendo em função de um posicionamento do prefeito aqui neste programa, ao falar que ele não acreditava que o VLT ficaria pronto antes das obras da Copa. Ramon, André, vocês foram 2 meios de comunicação que publicaram aquela entrevista, né? E eu sei que vocês não falaram comigo sobre aquela entrevista. Eu não dei aquela entrevista pessoalmente para o André, não dei aquela entrevista para vocês. Então, aquelas não foram minhas palavras. Houve, na verdade, ali uma confusão, né? Com relação àquela... Não, pera só, desculpa, eu não entendi, secretário. Nós recebemos um material da Secretaria de Comunicação da Prefeitura dizendo que aquelas eram as declarações do senhor. O senhor está dizendo que não deu aquelas não foram minhas palavras. E digo mais, eu tenho uma opinião sobre aquela questão. Aquela questão começou com uma entrevista do Rael, né? Sobre a entrevista do Rael, quando ele disse, a minha opinião sobre aquilo, quando ele disse que a única obra da Copa que ficou de responsabilidade da Prefeitura foi o centro atacadista e que a Prefeitura não tinha conseguido terminar até agora, aquilo não é verdade. Por quê? Porque o centro atacadista só foi liberado para a Prefeitura começar a fazer as intervenções há 2, 3 semanas atrás. Não tinha como a gente entrar para fazer aquela obra. E com relação aos buracos do município de Cuiabá, que é um problema, não adianta tapar o sol com a peneira, é um problema realmente. Adianta tapar os buracos. Né? Adianta tapar. Esse problema, a causa desse problema, como eu falei aqui antes, é um asfalto envelhecido com mais de 20 anos, né, que ao longo do tempo não teve uma manutenção adequada e hoje, quando chove, estoura buraco em tudo quanto é lugar. Obviamente, com as obras da Copa, esse trânsito foi desviado para as ruas que também não foram planejadas para receber um tráfego tão intenso. Então, nos desvios das obras da Copa, tem mais buracos, sim. E isso também acho que deveria ser planejado, recuperado, para que a gente tivesse um maior conforto nos desvios da obra da Copa. Essa é a minha opinião sobre aquilo. Então, o senhor efetivamente não disse que quem entende de buraco é o governo de Silval Barbosa? Não disse isso. Isso não é parte do meu perfil. Eu não estou aqui para ficar criticando o governador Silval Barbosa, nem para ficar fazendo intriga entre 2 governos. Eu estou aqui para trabalhar e dar resultado. O que aconteceu, então? Porque foram essas as informações que chegaram até nós, que o senhor, da assessoria de imprensa... Nesse dia, Ramon, eu estava em Barra do Garças, acompanhando, inclusive, o prefeito Mauro Mendes. Isso era um sábado, eu estava em Barra do Garças, acompanhando o prefeito Mauro Mendes num evento em Barra do Garças. Eu não estava nem em Cuiabá, então eu não participei nem de lado da conversa que vocês tiveram com o secretário de Comunicação para saber como é que foi. Mas eu estou dizendo quais são as minhas palavras, e qual é o meu entendimento daquela questão. Agora, isso criou um início de constrangimento entre o governador e o prefeito, que nós sabemos, mas depois parece que a coisa foi abafada ou foi minimizada, né? Não ficou nada em relação a esse episódio? Assim, nada de... Foi resolvido? Foi superado? Não, eu desconheço que tenha havido algo em relação ao prefeito e ao governador Silval Barbosa. Eu acredito que, se houve, que eu desconheço, já foi superado, porque ambos têm conversado muito. O prefeito esteve recentemente com o governador na inauguração do viaduto, o governador esteve conosco na inauguração da escola. Então, nós temos tido um relacionamento de cooperação com o governador Silval Barbosa em benefício da cidade de Cuiabá. Secretário, eu conversei com o prefeito Mauro Mendes recentemente em entrevista, estava me dizendo que agora em fevereiro estaria dando início ao processo de licitação dos radares, para que esses possam voltar aqui para o cotidiano do cidadão cuiabano. Mas como que vamos instalar radar em Cuiabá com esse caos que está no trânsito? Já não anda. Quer dizer, radar é para... A velocidade é controlada por buracos, Exato, né? E pelas obras da Copa. Os radares hoje estão nos buracos. Como que vamos instalar, pedir ao cidadão, vamos correr, mas correr como, Tem gente? radar natural, né? 10 por hora. Mas, inclusive, essa é uma recomendação do Ministério Público, né? Tudo bem, isso que seja. Senhores, também, né? Não vamos confundir uma coisa com a outra. A gente continua tendo em Cuiabá vários acidentes, especialmente com motocicletas, que é um problema de saúde pública, inclusive.
Né? Porque grande parte das pessoas que chegam no pronto-socorro, eles advêm de acidentes no trânsito de Cuiabá. E é muito melhor você ter uma fiscalização eletrônica de que você ter quebra-mola espalhado na cidade inteira. A prefeitura não está visando aí o lucro, não, porque com isso se arrecada. O cara que descumprir a legislação, ele vai ser multado. Logo, por consequência, vai entrar dinheiro no cofre da prefeitura. Quer dizer, a tal da indústria da multa, né? Não deixa de ser recursos, não deixam de ser recursos. Paulo, o objetivo principal nosso, e isso não faz parte da administração, tentar fazer lucro, fazendo com que a população pague mais e mais tributo, esse não é de longe o objetivo nosso. Nessa questão na verdade, que a gente tenha um trânsito um pouco melhor, as pessoas, respeitando a velocidade permitida, diminuam o número de acidentes e com isso a gente possa melhorar também as condições de atendimento da saúde no município de Cuiabá. Como é que está a licitação disso aí, o processo todo? Foi feito processo, lançado edital, foi deserta a primeira licitação. Nós estamos revendo, então, o procedimento de edital para que a gente possa lançar novamente. Secretário, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre as dívidas da capital e também sobre investimentos. Logo quando assumiu o governo, o prefeito Mauro Mendes disse que herdou, não só do prefeito Galindo, mas de outros, R$ 1 bilhão, dívidas na ordem de 970 milhões de reais. Eu gostaria de saber qual que é o comportamento dessas dívidas atualmente, o que foi pago no primeiro ano, referente a quê, e a questão de investimentos também. Se a prefeitura recuperou a capacidade de investir e o que foi efetivamente investido em 2013. Ok. Bom, nós pegamos a prefeitura com quase 1 bilhão de dívida realmente. Dívidas adquiridas historicamente pelo município de Cuiabá ao longo das diversas prefeituras que tiveram, e como o município não tem capacidade de investimento, o município busca qualquer forma para fazer os investimentos na cidade. Se a forma disponibilizada pelo governo federal é endividamento, o município vai lá e busca, infelizmente, um financiamento. O que eu acho que deveria ser sempre recurso a fundo perdido, né? Porque já que os tributos são de todos os brasileiros, eles deveriam voltar para o município sem custo. Mas no Brasil, os municípios têm que se endividar a taxa de juros muito altas. Então, às vezes você vai pagando o financiamento e não diminui aquele valor de financiamento, que os juros é tão alto que a parcela que você paga não paga nem os juros do financiamento. E perdido né? Porque no meio do caminho a gente sabe que historicamente some muito dinheiro. Então, o que a gente fez ao longo do ano passado com relação ao pagamento e financiamento? Nós cumprimos todos os cronogramas do pagamento dos financiamentos de longo prazo que a gente tinha e pagamos aproximadamente 70 milhões de reais do resto a pagar que ficou da gestão anterior para que a gente pudesse, para a nossa gestão. E, além disso, fizemos investimentos importantes no município de Cuiabá. Eu não sei o valor exato dos investimentos que foram feitos, mas citei alguns com relação à pavimentação. Por exemplo, somente no ano passado nós revitalizamos 80 quilômetros de vias no município de Cuiabá com qualidade, com asfalto de qualidade, CBUQ. Nós fizemos mais 20 quilômetros de asfalto novo em 23 bairros, investimos na saúde, na educação, investimos nas reformas de creche e escola. Agora estamos começando a inaugurar um conjunto de creches no município de Cuiabá. Será uma creche por mês nos próximos 2 anos. Somente este ano nós abriremos aproximadamente 3 mil novas vagas de creches nos bairros de Cuiabá. Então, muito investimento foram feitos e muitas coisas que a gente planejou no ano passado estão saindo do papel. O senhor falou em relação a restos a pagar do ex-prefeito Galindo, né? Eu me lembro de algumas críticas em relação a uma possível, uma suposta postura complacente do prefeito Mauro Mendes em relação ao que ele encontrou, né, da gestão Galindo. O comentário é que tinha muita sujeira embaixo do tapete e o prefeito, até por uma questão de gratidão, por ter sido respaldado eleitoralmente pelo PTB, pelo Galindo, ele meio que fez vistas grossas, né? De fato, o que vocês encontraram em relação da gestão, herdaram especificamente da gestão Galindo? Bom, o que a gente encontrou com relação à gestão Galindo, nós demos transparência a isso. No início do ano passado, nós chamamos toda a imprensa e demos publicidade aos números da prefeitura, inclusive com detalhe do endividamento. Foi aquilo que a gente achou na prefeitura de Cuiabá e nós não estamos administrando, o prefeito não está administrando a prefeitura de Cuiabá olhando para o retrovisor. Existem órgãos como o Tribunal de Contas, que são os órgãos que têm a responsabilidade de auditar, fiscalizar as gestões anteriores. Nós estamos olhando para frente.
e o prefeito Mauro Mendes não tem sido complacente de forma nenhuma a nada que é errado na prefeitura. E também tem demonstrado coragem e não ter rabo preso com ninguém. Por exemplo, nenhum prefeito na história do município de Cuiabá teve coragem de abrir a planilha que calcula o preço da tarifa de ônibus, do transporte público em Cuiabá. O prefeito Mauro Mendes abriu, chamou o Ministério Público, chamou a Câmara de Vereadores, abriu e houve uma redução significativa na tarifa de ônibus no município de Cuiabá. Reduzimos a tarifa da água também no ano passado, então temos tido a coragem, o prefeito Mauro Mendes tem tido a coragem de fazer os enfrentamentos em prol da população. As empresas de ônibus estão querendo aumentar, estão querendo levar a passagem para 3,10, se não me engano. Né? E aí, o prefeito vai... Eles têm um contrato, nós vamos olhar tecnicamente esse pleito de aumento. Hoje existe uma planilha já auditada pelo Ministério Público pela Câmara de Vereadores e pela Prefeitura. Nós vamos inserir os dados na planilha e recalcular a tarifa. Mas hoje a gente tem confiança que existe uma planilha que está aí, auditada, pronta para colocar os dados. O prefeito vai resistir a esse lobby das empresas? Que é um lobby grande, é um setor grande e poderoso. O prefeito vai resistir a esse lobby? Não tem lobby. É uma questão técnica, Andrés. É uma questão que impacta no preço da tarifa. Impacta o preço do combustível, impacta o preço da mão de obra, impacta a inflação. Esses itens que compõem a tarifa são colocados numa planilha e essa planilha gera o preço, o custo da tarifa. Essa planilha, como foi auditada, nós vamos usar a mesma planilha auditada para fazer a revisão tarifária, que é, de fato, um direito. Mas essa planilha é real? Porque muitas vezes eles colocam lá pneu. Eles botam lá, pneu Michelin, que a gente sabe que é o pneu mais caro do mercado. Aí eles usam aquele pneu marca Capeta, recalchutado. E aí, como é que você pode auditar esse tipo de coisa? O que eu estou dizendo, a planilha que foi auditada pelo Ministério Público, Prefeitura e Câmara de Vereadores. Eu tenho certeza, posso falar para você com tranquilidade, que hoje nós temos uma planilha tarifária muito mais segura, depois dessa auditoria, do que tínhamos no passado. Nada é perfeito. Não vamos esperar que as coisas sejam perfeitas, que não possam existir erros ou equívocos em um lugar ou outro. Mas hoje nós temos uma planilha muito mais confiável que a gente tinha no passado. Secretário, o que o senhor pode falar a respeito da CAB, que assumiu o controle aí do serviço de saneamento da capital? Até agora, a CAB vem se mostrando um fiasco, né? Tomara que acabe, né? O sistema vive uma crise sem fim, falta água catastrófico. Conseguiu colocar tanto os ricos quanto os pobres no mesmo pacote, no mesmo patamar, que todo mundo está odiando a CAB, né? Até agora, a impressão que nós temos é que pouco se avançou fora a parte de distribuição de água, a parte também de esgotamento sanitário, parece que não foi feito nada, e a população se sente não só desrespeitada, acuada, como tem a impressão de que a prefeitura está sendo conivente. O que efetivamente está acontecendo com o sistema? E a prefeitura não pode ser um pouquinho mais enérgica, cobrar um pouco mais, exigir, multar, enfim. Amor, nós temos cobrado a CAB. Acontece que nós herdamos uma concessão. Essa concessão veio junto com um contrato. Esse contrato tem metas. E nós só podemos cobrar aquilo que está previsto no contrato. Este ano começam os investimentos da CAB. Nós vamos cobrar que esses investimentos sejam feitos. Por exemplo, nós já sentamos com a CAB, o prefeito Mauro Mendes já sentou com a CAB várias vezes e cobrou que nesses investimentos do asfalto que a gente vai fazer novo no município de Cuiabá, que eles andem na frente e façam todo o saneamento, toda a rede de esgoto, a rede de água, e nós vamos fazer a drenagem. Mas o prefeito passou o ano de 2013 todinho cobrando da CAB e nada foi feito. Quer dizer, nós podemos só cobrar e quando não se cumpre, fica por isso mesmo? Não se pode judicializar, não se pode, ao ponto de chegar lá no ápice de cancelar, sei lá, o contrato, ou cumpre, evidente, a gente sabe. Pelo contrato, tem até um prazo para universalizar a água. Mas, enquanto isso... Ninguém quer esperar 30 anos. Né? Ninguém espera tanto tempo para chegar água na sua caixa d'água, no seu bairro, na sua rua. Nós podemos cobrar o que está previsto no contrato. O que está fora do contrato, ninguém pode cobrar. Se dá um colapso, então, um apagão aí... O que, por interesse público, você pode até pensar
em rescindir um contrato desse aí, por interesse público. Mas não era hora de pensar... Tudo bem, então me fala não assim... Não estamos fazendo apologia para que se acabe, como diz o... Mas pelo menos que se resolva. Essa é uma possibilidade, mas me fala na prática, se a gente rescindir esse contrato, da onde a prefeitura vai tirar mais de 200 milhões de reais? Governo federal. Não, espera, E mais de PAC? 200 milhões de reais para devolver o dinheiro que a CAB pagou por essa concessão. Da onde a gente vai tirar? Essa é uma questão judicial. Tem dinheiro para tirar? Se a questão judicial não está funcionando, o fato é que o governo federal está assim, oferecendo rios de dinheiro para investir em saneamento, não perdido, para inclusive. reembolsar dinheiro Mas que foi essa é uma outra questão. O interesse público, em tese, tem que estar no O primeiro interesse público está aí. plano. O interesse público está aí, Não, Ramon. e outra, Pensamos- se a CAB pagou 200 milhões pela concessão, esse dinheiro tinha que estar no caixa da prefeitura. Isso aconteceu na gestão anterior, compete aí aos O gestores Galindo não anteriores. gastou todo o Mas o dinheiro. prefeito Não gastou pega todo Mauro esse dinheiro, Mendes. vocês não, Nós não pegamos sabiam da situação? nós pegamos a prefeitura sem dinheiro no caixa. O Galindo gastou Essa é todo o verdade. dinheiro da CAB, então. Essa é verdade, nós pegamos Quer a dizer, prefeitura sem O dinheiro no senhor caixa. está Agora, dizendo que 200 Não, então, milhões que a aonde CAB está o pagou dinheiro? sumiram. Os 200 não milhões. estou falando que sumiram, não. Estou falando que você tem que perguntar para quem estava na época lá na Você administração está que dizendo, fez o uso tá do dizendo dinheiro. que Nós, esse dinheiro não tem nem cheiro dele na gestão do Mauro Mendes. nós abrimos a conta para vocês. E quando a gente abriu a conta, estava lá o valor que estava depositado no caixa da prefeitura quando a gente O assumiu. dinheiro da CAB que não era estava lá? Não, não estava lá. Então a pergunta é, onde foi parar o dinheiro da CAB? Correu pelo ralo. Literalmente. Deve Como estar dentro do água. Rio Cuiabá. né? Correu como água pelo ralo. E eu acho que essa pergunta tem que ser feita. Mas aos é grave, gestores né, anteriores. secretário? O Eu não senhor sei há se é de grave. convir. E demais Tudo bem, eu não mais, estava na secretário. administração na época, então tem que ver aonde foi colocado esse Pois dinheiro. é, mas aí a prefeitura continua, o prefeito continua com a sua gestão, tem mais 2, 3 anos, sei lá, para frente de trabalho. E a população? O colapso, perder o 200 apagão, milhões. conforme Eu vou diz aqui, repetir. afirmou aqui, Nós o Ramon vamos já cobrar existe. o cumprimento das metas do contrato da CAB. Esse ano, por exemplo, a CAB tem que fazer investimentos significativos no município Mas de não é Cuiabá. pouco, porque o cidadão que E está vamos há 15 dias sem água, ele não não quer quer saber nem do saber. contrato ou do investimento Ele que quer vai água na ser feito. torneira. Ele quer uma resolver. resposta urgente. E ele hostiliza o que ele prefeito. abra a torneira e saia água. A prefeitura não pode fazer Ramon, nada. a gente entende a necessidade do morador e ela é válida. A prefeitura pode fazer sim, indo lá com a CAB e Cobrando. pedindo para ele, cobrando a CAB. Mas não está Está dando concessionado, resultado. está Tá dando concessionado resultado. o serviço, está concessionado o serviço. Até porque, secretário, antes da CAB, a maioria desses bairros que hoje sofrem com falta d'água não tinham problema. Com amor não está resolvendo. Ramon, Quem sabe com a O dor. problema de abastecimento de água e o problema de saneamento no município de Cuiabá é muito antigo. Tanto é que lá no governo do prefeito Wilson Santos tinha um PAC para fazer investimento de saneamento no município de Cuiabá. É ou não é? Se existia aquele programa era porque precisava de saneamento no E município teve a de Cuiabá. Operação Pacenas, Teve a né? Operação Paciente. Então, o Perdeu-se problema de o- abastecimento de água e de saneamento no município de Cuiabá ele é muito antigo. Assim como é o problema de asfalto. Ninguém resolve isso de um dia para o outro também. Então não adianta agora, porque a CAB, a gente achar que a CAB vai de um dia para o outro resolver. Eles têm um plano de investimento, têm um contrato, nós vamos fiscalizar e obrigar que esse contrato seja Mas cumprido. qual que é a tua opinião, a opinião pessoal do secretário? A favor da concessão do serviço de O senhor água? tá satisfeito? Para CAB, o senhor está Na satisfeito? sua casa já faltou água? Nem eu estou satisfeito e eu Enfim. acredito que a maioria da população também não esteja. Não, mas Isso você o é a que favor diz- ou contra essa concessão? Isso é o que encontramos aí. É o que Eu não encontramos respondi a aí. pergunta. E nós precisamos, então, trabalhar com a realidade que está Ah. aí, não com hipótese. Não consegue voltar atrás nas coisas que foram Mas não sou- feitas. Então, Não, dá para Nem rescindir eu o tô contrato. satisfeito. O senhor falou que a população Dá, tem que mas- cobrar a CAB, mas Tem se que pagar a própria 200 milhões. prefeitura... Eu não falei que a população se a tem que própria cobrar. falou, se a própria A prefeitura, prefeitura- está tentando cobrar e não consegue, não tem resultado, como é que o cidadão eu disse comum vai fazer que algum tipo de a prefeitura tem cobrança? que cobrar a CAB. A prefeitura tem uma agência de regulação, chama Mais, que ela é responsável pela fiscalização deste Não contrato. funciona, cá entre nós, né? Ela é responsável Não foi pela essa, fiscalização. Eu acho que tem essa funcionado. entidade que sugeriu, que aprovou o reajuste de 15% na tarifa agora? Foi. Essa entidade está lá, tem um mandato. Tem um mandato. Ela funciona, secretário? Na minha percepção, ela tem que funcionar muito melhor. Essa fiscalização pela Mais tem que ser melhorada. E a prefeitura Mas não pode Não cobrar? pode acabar, É um não mandato. pode acabar com a... É um com a- mandato. Mas não pode, não tem nenhum instrumento de cobrança em relação Porque aí a fica mais? assim, aquela impressão. É o O instrumento que a gente executivo vem não tem poder de determinar Não. se continua ou... Ao contrário, veja bem, o que eu disse. Todo o programa de investimento de asfalto já vai ser acompanhado de saneamento. Nós destravamos junto com a CAB também a questão do Minha Casa, programa Minha Casa Minha Vida, que era uma grande demanda. Ia fazer
a pessoa ia lá, ia fazer um condomínio Minha Casa Minha Vida, faixa 1 de interesse social, e esbarrava numa dificuldade de abastecimento de água e saneamento. O prefeito já disse para a CAB, eu não vou aceitar que a gente perca casas do Minha Casa Minha Vida, programas habitacionais de interesse social, por falta de abastecimento de água e saneamento. CAB, vocês têm que resolver isso, eles se comprometerem em resolver isso. Então, todos os projetos de Minha Casa Minha Vida, que são mais de 10 mil unidades, estão tramitando lá com a garantia que vão ter abastecimento de água e esgoto. Então, muito foi avançado. Não é verdade, mas agora também não adianta a gente fazer cavalo de batalha aqui e achar que vai resolver isso de um dia para o outro. Não vai resolver isso de um dia para o outro. Adianta a gente estar aqui como jornalista, cobrando. E uma pergunta que eu enfatizaria aqui é onde foram parar os 200 milhões da dona CAB pela venda? Essa porque, resposta não compete afinal de contas, se o serviço... a sua indagação. O serviço, Ramon, você sabe onde foi? Cadê o dinheiro? Por isso que eu perguntei se o prefeito não foi complacente em relação aos restos a pagar do... Porque se sumiram 200 milhões, alguém tem que responder complacente por isso. não, o prefeito pagou 70 milhões de resto a pagar. Agora, essa pergunta não compete o prefeito Mauro Mendes responder. Essa quem que vai responder? Ele é o gestor. O Tribunal de Contas tem que responder essa questão. O gestor que estava na época responde essa questão, não o prefeito Mauro Mendes. Mas o prefeito Mauro Mendes pode responder por que está faltando água lá na... O senhor vai recorrer à velha história de, não, temos um contrato, tem que dar um tempo para que eles resolvam. Só que tem coisas que não se espera. A água é uma delas e a situação cada dia fica pior. Muito bem, a gente está E o discutindo dinheiro aqui há sumiu. algum tempo, O dinheiro sumiu, mas não tem ninguém como- trouxe uma solução melhor do que a gente está fazendo agora. Porque quando vocês falam assim, então rompe o contrato de concessão, eu fiz a pergunta clara. Quem vai pagar, devolver 200 milhões? De onde a gente vai tirar? Vai tirar da pavimentação? Vai tirar da saúde? Eu respondi Vai a tirar pergunta, da são onde? os 200 milhões que acaba pagando. Vai tirar da onde? Então aí Quem que ninguém vai responde. ressarcir o dinheiro? Aí ninguém responde. Ô Chico Galindo, Né? o senhor Vai tem que tirar da onde? Mas responder quem tem onde que colocou responder? 200 milhões. Mas Quem tem essa que responder é o pergunta- senhor, Não, mas secretário. é que é muito É fácil. o prefeito que tem que responder. Não, não é aí não. O Se prefeito- há uma possibilidade de rescisão e se a coisa não funciona, Eu já falei na prática, caberia, Ramon. ao mínimo, um estudo de viabilidade e Eu já falei na rescindir o prática. contrato. Eu falei na prática para vocês aqui, na prática, na teoria é muito bonito falar em rescindir, mas na prática não tem dinheiro para ser Mas o devolvido cidadão pra lá cá. na ponta, ele não está Mas Então, isso quer vai mas saber tudo ser- bem, isso mas pode aí você ser- fica falando do cidadão, não sei o isso quê, a gente pode está fazendo ser- esforço para atender o cidadão, cobrando duramente a CAB. Estamos tendo sim avanços também com a CAB, não é só De problema. alguma forma ela está atendendo. Não é só problema, estamos tendo avanço sim, já tivemos avanço nesse relacionamento com a CAB. Que avanço, já, secretário? já garantimos todos os programas Minha Casa Minha Vida, já garantimos esgotamento sanitário nos programas do PAC Pavimentação e, além do mais... Avanço, além se do falta mais, água na torneira... Este ano... Falta água na torneira da tua casa, Ramon? Não, da Todo minha, dia? de vários Não, amigos. então não é de assim vários também. conhecidos Eu falta. também, eu conheço de gente entendeu? que falta de também. pessoas que moram em condomínios de luxo. Eu não falta conheço água. só eu residência, conheço, falta em mas prédios comerciais. também mas- faltava Porque aqui ainda antes. não faltou água. Não, faltava não, antes. negativo. Então você fala que Cuiabá tinha 100% de Não universalização. tinha, mas, e essa meta que mas está lá não hoje existe. falta água onde não faltava antes. Ramon, não Essa é a existia questão. 100% de universalização Não, no isso eu município de sei. Cuiabá. Obviamente. isso é Obviamente não existia e existe uma meta a ser cumprida. Nós vamos cobrar essa meta. Se o contrato for descumprido, aí Mas já o não poder está sendo público... descumprido, O secretário? contrato não está sendo descumprido. O Não problema foi que um a mau gente tem... contrato, né? O problema que a gente tem É um bom que a gente contrato? honrou um contrato. Minha opinião, acredito que esse contrato poderia ser muito melhor. Que não é um bom contrato. As metas poderiam ser muito mais claras. Mas nós temos que trabalhar com o que a gente tem. Não dá para se judicializar isso É isso que eu ia perguntar. por meio da procuradoria. E aí param os investimentos na cidade? Não, Aí a pelo CAB menos- para de fazer não, investimento pelo menos- e a gente vai ficar com uma briga na Mas justiça e a está população... fazendo Mas que investimento? investimento? Qual é o investimento da Este CAB? ano tem previsão de 120 milhões Previsão, de investimento. Tem que previsão, fazer esse previsão. investimento, Ramon. Mas o ano essa passado houve cobrança que algum a gente vai fazer. investimento? Essa cobrança. O ano passado, o contrato previa religações. Religações. Foram este ano feitas? prevê investimento. De acordo com a agência municipal a mais, a agência municipal de águas, foram feitas as religações do contrato foi Secretário, cumprido. quanto que a CAB faturou efetivamente em 2013, aproximadamente? O senhor deve saber isso. Ramon, não tem essa informação de quanto foi o faturamento da CAB, mas isso é público também e posso passar para vocês. Ela, inclusive, é uma empresa que tem está na Bolsa de Valores, se não me falha a memória, então os balanços dessa empresa são públicos. Ela, isso a gente posso pegar para vocês e Fico encaminhar. preocupado pelo seguinte, rapaz, aqui tem uma Câmara Municipal de Vereadores, na cidade de Cuiabá, como em todo município. É a hora de começar a agir, né? Deixar de ser aquela história de Casa dos Horrores e começar também a questionar. Estamos falando de 200 milhões, já se falou de CPI, já se propôs CPIs para apurar isso, só que nada avançou.
O fato é que a água continua não chegando e o dinheiro, pelo que se sabe, pelo que se observa aqui, sumiu. E aí? Onde está o dinheiro? Onde está a água? Secretários, só para a gente mudar um pouquinho de assunto, falar sobre política, né? Nós sabemos aí que o prefeito Mauro Mendes, que o senhor tem um compromisso aí de se engajar na provável candidatura do senador Pedro Táxi ao governo do Estado. Como que está essa movimentação de bastidores? Até onde o prefeito, de fato, pode se comprometer? Ele tem defendido, já tem defendido em algumas ocasiões publicamente o senador Pedro Táxi, mas como que vai ser possível conciliar as duas coisas? A administração da capital e o engajamento político partidário. Bom, Ramon, o prefeito Mauro Mendes já disse publicamente que tem uma grande simpatia pelo senador Pedro Táxi. O senador Pedro Táxi é uma pessoa que tem uma história de honradez, de ética, aqui no estado de Mato Grosso, mas o prefeito tem dedicado muito do tempo dele na administração de Cuiabá. Pouco tempo ele tem dedicado para fazer política, né? Até porque a gente... Mas não é nem a hora ainda, né? Não é nem a hora, né? A legislação mesmo diz qual que é a hora de começar como você disse, a questão política. Existe a parceria com o governador. Se ele se engajar demais junto com o Pedro Táxi, acaba criando um problema com o governador, que é adversário. Não é nem essa questão, né? Na verdade, só não é momento de fazer o debate político. Porque se a gente for dragado para o debate político, a gente fica 4 anos no Brasil conversando de política e trabalhando pouco. Mas o senhor, por exemplo, defende a candidatura do senador Pedro Táxi ao governo. Eu acredito que o senador Pedro Táxi é um bom governador, defenda a candidatura dele ao governo do Estado. Um bom senador, né? Um bom senador e defendo a candidatura dele ao governo do Estado, sim. Por que o senhor defende? Pelo que eu falei, tem uma história de ética, de compromisso com o governo do Estado, uma pessoa que tem um grande legado, corajoso ao combate ao crime organizado no Estado de Mato Grosso. Então, eu acho que ele reúne todas as condições para ser um grande governante. Alguns comentários, secretário, desculpa, Paulo, alguns comentários de que o senhor também tem pretensões políticas eleitorais. O que o senhor pode falar a respeito disso? O prazo máximo para desincompatibilização? 5 de abril. 5 de abril, está se aproximando, está se afunilhando. O senhor definiu isso, esse projeto político? Ramon, é o que eu falei antes. Eu tenho falado muito. A gente não pode ser dragado pelo debate político o tempo inteiro, né? Nós temos prazo. O prazo é 5 de abril. Essa decisão tem que ser tomada com o prefeito Mauro Mendes, com o grupo do prefeito Mauro Mendes, até o 5 de abril. Por que a gente não precisa entrar nesse debate político? Se a gente fosse entrar, a gente estava desde o início da gestão Mauro Mendes falando de política. Porque logo que o prefeito assumiu, eu lembro muito bem, as pessoas vinham perguntar para ele: prefeito, você vai deixar seu cargo para ser candidato a governador no ano que vem? Por quê? Porque o ex-vereador Lúdio Cabral, na sua campanha a prefeito da capital contra o prefeito Mauro Mendes, mentia para a população, falando o quê? Falando que o prefeito ia usar de trampolim no ano e em 2014 sairia candidato a governo. O tempo é senhor da razão, tá? E a verdade, o prefeito Mauro Mendes continua compromissado com a administração pública de Cuiabá. Então, eu digo isso por quê? Porque a gente não pode ser dragado pela questão política o tempo inteiro. A gente precisa de mais tempo para trabalhar. Eu, até o dia que eu decidir ser candidato, eu vou estar focado na Secretaria de Governo. A partir daí, no prazo que se estipula a legislação, se nós decidirmos lá que eu tenha que sair, que eu seja um nome, aí eu vou desvincular das minhas funções como secretário e vou fazer campanha. Mas, por enquanto, eu estou secretário de governo e estou 100% focado nas ações para o município de Cuiabá. Mas, pelo menos, há uma predisposição, há uma vontade íntima do senhor em admitir um projeto como esse? Sou filiado ao PSB, né? Eu sou filiado ao PSB. A minha vontade, eu fiz uma escolha, Ramon, na minha vida. Eu estava trabalhando numa empresa privada, né? Numa empresa multinacional, e fiz uma escolha quando tive a oportunidade de contribuir com o município que eu fui criado, que minha família tem história aqui de mais de 70 anos. Meu avô já foi governador, meu tio prefeito, temos um carinho muito grande por Cuiabá. Eu fiz uma escolha, que era poder contribuir com esse município. Eu estou à disposição, depois dessa escolha, de contribuir para esse município da melhor forma possível. Estou muito feliz no que eu estou fazendo hoje, estou muito contente com o trabalho que a gente está fazendo, com a oportunidade que a gente está tendo. Acredito que o prefeito Mauro será um dos melhores prefeitos da história do município de Cuiabá, fará uma das melhores administrações aqui, então estou muito tranquilo na posição que estou. Se o grupo entender que é melhor que eu esteja lá em Brasília para contribuir com o estado de Mato Grosso, com o município de Cuiabá, eu vou fazer essa conversa.
Eu não vou fugir do desafio, eu não vou deixar de fazer essa conversa, mas no momento nós estamos, tanto eu como prefeito, 100% focados na administração de Cuiabá. Se isso for consolidado, o apoio, inclusive do prefeito Mauro Mendes ao senador Pedro Táxi na sua possível candidatura ao governo, teríamos aí, pelo que se desenha, o Mauro Mendes de um lado e o senador Blairo Maggi do outro, e um grupo também se costura a uma outra candidatura aí. Quem transfere mais voto, tem mais café no bule para transferir? O prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, ou Blairo Maggi apoiando uma outra candidatura? Paulo, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, isso é uma hipótese ainda. Falar sobre hipótese, eu particularmente acho que as pessoas sabem votar. Essa questão de transferência de voto ela é muito relativa e limitada. As pessoas cada dia mais sabem votar, sabem escolher os candidatos. Eu acredito muito que vai ser a escolha das pessoas que vai definir as eleições e não vai ser aí transferência de voto de um para o outro. Nosso tempo está acabando, secretário, mas eu quero deixar uma última pergunta e até uma provocação ao senhor. Como o próprio prefeito Mauro Mendes disse aqui no programa da semana retrasada, o VLT não anda até a Copa. O que o senhor acredita? O senhor vem de uma família que tem empreiteira, que é o seu Roberto Garcia, o seu pai, que toca a obra do aeroporto. O senhor tem propriedade para falar de obra. Você acredita que o VLT anda até a Copa, chega até a ponte de Jurumira, como diz a Secopa, ou você acredita que sequer liga a chave? Eu não estou dentro da Secopa, não tenho as informações lá necessárias para dizer se o VLT anda até a Copa, chega até a ponte, passa da ponte. Eu não tenho essa, mas eu não sou um torcedor contrário para que as coisas não aconteçam. Eu espero que as coisas aconteçam, eu espero que as obras fiquem prontas o quanto antes, eu espero que o VLT, mas isso aí todo mundo espera, depois da decisão feita, eu espero que o VLT também fique pronto o quanto antes. Eu, como engenheiro, falar que o VLT com 23 quilômetros de extensão vai ficar pronto até a Copa, não acredito que fique pronto até a Copa todo o VLT com 23 quilômetros, mas isso não é novidade para ninguém. Mas até a ponte de Jurumira, o senhor acha que aí chega? Eu não sei até onde chega, isso só depende, só as pessoas que estão tocando a obra, estão planejando a obra, estão executando, podem falar, e eu não sou parte desse time. Secretário, 30 segundos para as considerações finais. Bom, você quer tomar uma água antes? Não, obrigado. É brincadeira. Eu queria só agradecer o convite de não vocês. é água da Cabe, pode tomar essa. Não, eu tomo água da Cabe também. Eu queria agradecer o convite de todos vocês, dizer que tem sido uma grande satisfação trabalhar pelo município de Cuiabá. Eu tenho certeza que ao longo desses próximos 3 anos nós vamos mudar muitas coisas no município de Cuiabá, tem um novo município nascendo, uma nova cidade nascendo. Nós estamos fazendo projetos importantes para o município, como por exemplo o Porto Cuiabá, como por exemplo o Parque das Águas, dando a essa cidade o cuidado e o carinho que ela precisa e levando Cuiabá à dimensão que ela realmente precisa estar, de uma capital de um estado tão importante e relevante como é o estado de Mato Grosso. Esse é o objetivo de todos, que a gente possa melhorar no final a qualidade de vida das pessoas e principalmente dos bairros mais carentes do município de Cuiabá. Muito obrigado pela oportunidade e boa noite a todos. Secretário de Governo Fábio Garcia, obrigado pela entrevista. Obrigado. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Volte quando quiser. Assim. Uma boa sorte para o senhor, uma boa sorte para o prefeito, que vocês vão precisar. Muito obrigado. Assim que convidado, voltaremos. Obrigado. Paulo, Ramon, obrigado por mais esse programa, mais essa parceria. Você em casa, obrigado pela sua audiência. Lembrando que se você não acompanhou na íntegra essa entrevista, pode acompanhar amanhã, segunda-feira, nos sites Mídia News e Repórter MT. Os endereços estão aí na sua tela. Obrigado pela atenção, tenham todos uma boa noite e até domingo que vem. Tchau! Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar nos inspira sempre.